Princípios de Deus sobre o vestir-se, por D.C. Buchanan. Os princípios de Deus sobre vestir-se. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, versículo 7 e versículo 21. Os pensamentos e caminhos de Deus estão muito acima de nossas próprias ideias. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram, após caírem em pecado, foi cobrir sua própria e vergonhosa nudez com folhas de figueira e se esconder de Deus. As folhas de figueira, todavia, não os cobriram suficientemente. Então, eles também se esconderam de Deus. A nudez na inocência não era vergonhosa, mas após haverem praticado o pecado, tornou-se vergonhoso andar despido. O desejo de Adão e Eva de estarem cobertos era bom, mas os meios que usaram para fazê-lo não foram adequados. Foi o Senhor Deus que não somente cobriu a nudez deles, mas que também, pela morte de outro, de um substituto, fê-los agradáveis à sua presença de uma nova maneira, com vestiduras de peles. Estas peles não eram os frutos do trabalho de suas próprias mãos, mas foram feitas de algo inteiramente fora de si mesmos, por outro além de si mesmos. Da palavra vestidos, não somente aprendemos que a nudez foi completamente coberta, como também eles foram feitos apresentáveis a Deus outra vez, em nova e melhor aparência, numa aparência tão bela e aceitável quanto a da vestimenta em que foram postos. Foi Deus quem lhes deu novas vestes. Esta é uma figura do dom de Deus, seu Filho unigênito, para aqueles que o aceitam e são assim vestidos com a justiça de Deus em Cristo. Quanta beleza e glória Cristo nos dá, em grande contraste com aquilo que nossa habilidade pode produzir para esconder nossos pecados e fazer-nos agradáveis a Deus. Aprendemos, portanto, nesses dois versículos sobre vestiduras, dois grandes princípios quanto ao vestir-se. Primeiro, que as roupas são para cobrir os nossos corpos nus. Segundo, que as roupas são dadas por Deus para o propósito de exibir algo mais apresentável do que a nossa carne. Quando nos vestimos de acordo com os preceitos de Deus, cumprimos ambos os princípios. Muitas pessoas, hoje, no entanto, não ultrapassam a primeira intenção de vestir-se e buscam somente cobrir a sua nudez. Outras se vestem ainda de uma maneira tal que antes mostram sua nudez, mas estes negam em seu agir o estado caído do homem, como é mencionado em Romanos 1, versículos 25 e 26. Leiamos agora 1 Coríntios 11, versículo 3 e versículos de 7 a 9, para ver a ordem divina de autoridade, para sabermos para quem devemos nos vestir. Abre aspas, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão.
A cabeça de Cristo é Deus. Quão perfeitamente o Senhor Jesus mostrou essa sujeição a seu Pai. Suas próprias palavras são: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. João 5, versículo 19. Deus agora exaltou a Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículos 21 a 23. Adão foi o cabeça da primeira criação, mas caiu em pecado. Cristo, o segundo homem, redimiu a todos os que estavam caídos pelo pecado e é agora o cabeça sobre todos. Cristo é a cabeça de todo varão, pois o varão é a imagem e glória de Deus. É próprio do homem mostrar que Cristo é a cabeça. Os homens devem mostrar a glória de Cristo em seu comportamento e no vestir-se. Cristo é digno de ser representado e glorificado na terra pelo homem. Por esta razão, os homens oram e profetizam com a cabeça descoberta. Suas cabeças devem ser vistas e predominarem em relação às das mulheres. Os homens devem ser cuidadosos, no entanto, de não usarem em seu próprio benefício o lugar de predominância que Deus lhes deu. É para glorificar e manifestar a Cristo que lhes foi dado este lugar. Eu creio que o fato de ser a tendência geral dos homens contrária a isto que provoca entre as mulheres os movimentos de libertações femininas. As mulheres veem os homens recebendo para si injustamente muitas vantagens e sentem-se ultrajadas. A solução não é dividir igualmente entre homens e mulheres, como tem sido frequentemente sugerido, mas o homem deve dar a Cristo o seu lugar retamente e a mulher também deve dar ao homem o seu justo lugar. O remédio para isto podemos encontrar em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele honrou o seu Pai e não buscou a sua própria glória. João, capítulo 8, versículos de 49 a 50. O varão é a cabeça da mulher, pois a mulher é a glória do varão. Sujeição ao homem é o lugar próprio às mulheres, e a sua própria glória deve ser rendida aos homens. 1 Coríntios 14, versículo 34, 1 Timóteo 2, versículo 11 e Efésios 5, versículos 22 a 24. Para a mulher é honrar a Deus, vestir-se e agir de tal maneira, demonstrando o seu reconhecimento da autoridade do homem. A tendência no mundo é exatamente oposta, isto é, para as mulheres, vestir e agir de modo a se exibir e atrair a atenção dos homens sobre si. Mas a esposa que obedece à ordem divina traja-se
e conduz-se de modo a destacar o seu marido como o proeminente entre os dois. O marido, por sua vez, deve da mesma maneira glorificar a Cristo, que é a cabeça. A mulher que cobre a sua cabeça quando ora ou profetiza mostra que ela é sujeita ao seu marido, assim como ele e a igreja são sujeitos a Cristo. A mulher que se recusa a cobrir sua cabeça deve ser privada de sua glória, pois os seus cabelos longos são a sua glória. A sua glória, pois, não sendo sujeita à ordem de Deus, deve ser-lhe tirada. Desta maneira, a falsa igreja em Apocalipse 17 e 18 será despida de sua glória por causa de sua insubordinação a Cristo. Os princípios contidos nos textos já mencionados deveriam muito bem ser suficientes para nos guiar na maneira de nos vestirmos. Mas há ainda outras passagens mais explícitas para nos ajudar, tais como 1 Timóteo 2, versículo 8 a 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras nem contendas. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Vemos aqui, mais uma vez, Deus quer que o homem seja aquele que age e fala. As mulheres são o inverso disto, e devem mostrar em seu comportamento e no vestir-se que está rendendo todas suas glórias aos homens. Vestido de cores ou estilo perturbador, ou penteados sofisticados, ou joias custosas e pomposas, tendem a fazer notada aquela que as usa. Essas coisas enfraquecem as mãos piedosas erguidas em oração. Mesmo nos homens, essas coisas não retratam propriamente a Cristo, visto que devemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Os anjos notam em nós a ausência dos adornos convenientes. 1 Coríntios 11, versículo 10. Não devemos ser um tropeço para nossos irmãos. Pedro nos diz também que devemos nos adornar. É certo que não devemos ser descuidados e negligentes quanto ao nosso vestir e nosso comportamento. E não nos adornar por completo, isso seria uma desonra também a Cristo. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, versículos 1 a 4. Aqui aprendemos a adornar primeiramente o homem interior, do coração. O aspecto exterior é corruptível e passará, mas o interior é de grande valor à vista de Deus. Quando o coração é correto, a aparência exterior também a será. Lucas 6, versículo 45. Tais ornamentos podem ser usados para ganhar almas a Cristo. Palavras sozinhas podem ser contestadas, mas uma vida piedosa vivida para Cristo jamais. Nisto, talvez a mulher tenha mais oportunidades de pregar a Cristo do que os homens. Vejamos alguns outros pensamentos do Velho Testamento, lembrando sempre que estes versículos foram leis escritas a Israel, mas nós que estamos sob a graça, podemos obter deles princípios que nos serão muito instrutivos. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Deuteronômio 22:11.
Deus não tolera misturas, motivos mesclados ou ainda a tentativa de agradar a carne e a Deus. A lã e o linho têm origens diferentes. A lã vem de animais e o linho de plantas. Tanto uma como a outra era permitida para um israelita, pois a carne, entre parênteses, o homem, ainda estava sendo provado por Deus. Mas agora já não está mais sendo provado. Devemos só usar roupas que agradem ao Senhor e nem ao menos uma que tenha misturada ou mistura em si a vontade da carne. No versículo 5 do mesmo capítulo de Deuteronômio, encontramos outra distinção importante nas vestimentas. A mulher não devia usar roupas de homem, nem o homem vestir as de mulheres. Já há muito tempo o mundo tem se esforçado grandemente para exterminar essa diferença exterior entre os sexos. Isto não vem de Deus, pois Ele mesmo faz diferença. Em 1 Timóteo 2, versículos 12 a 14, lemos: Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quando as mulheres agem em insubordinação à ordem de Deus, usurpando a autoridade do homem, elas estão moralmente usando aquilo que pertence aos homens. Muito frequentemente, suas maneiras de vestir mostram que elas gostariam de ser consideradas iguais aos homens. A situação inversa também acontece com os homens. Eles se vestem muitas vezes com roupas de mulheres. Fazem das mulheres, assim, um objeto de seus olhos e corações lascivos, ao invés de reconhecer a Cristo, sua cabeça, o único que pode, Ele só, encher e satisfazer totalmente os corações. Mas os homens ainda querem o seu lugar de autoridade. Eles não querem ser privados de suas vestes, mas como por conveniência, põem roupas de mulheres e se sujeitam às mulheres quando suas almas lascivas assim o desejam. Deste modo, buscam ocupar tanto o lugar de homem como de mulheres. Mas Deus nos diz em sua palavra que o homem não deve nem ao menos vestir uma roupa de mulher. Deuteronômio 22, versículo 5. Para esclarecer esse assunto, temos bons versículos no livro de Números, que diz: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas de seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas estarão, para vos lembrar de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santo seja a vosso Deus. Números 15, versículos 38 a 40. Este cordão azul devia ser visto nas bordas de seus vestidos. Azul é a cor celestial, e nós somos um povo celestial. Não devemos pensar nas coisas terrenas, pois a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 19 a 21. Não deve haver em nossas roupas um corte tal que nos exponha e venha a atrair os olhos e corações dos que nos veem. Pelo contrário, as pessoas devem ver pela maneira que nos vestimos, pelo corte e o modelo de nossas roupas, que somos homens e mulheres celestiais. Isto é especialmente importante para os jovens, quando se encontram para recreação ou comunhão. A cobiça da carne predomina mais intensamente durante os anos da adolescência.
Em Lucas 8, versículos 43 a 48, o Senhor nos deu um lindo exemplo de ter o cordão azul nas bordas de seus vestidos. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Um pequeno toque de fé na pessoa celestial do Senhor Jesus Cristo curou o fluxo de sangue da mulher, cura que nenhum outro podia lhe administrar. Os resultados do pecado em seu corpo não podiam ser estancados por ninguém, além do Filho do Homem. E tampouco nós podemos ser curados, a não ser pela própria pessoa de Cristo. A orla dos vestidos de Cristo não provocou a carne do homem, antes a curou. Tal como Eva, que tentou esconder a sua condição de pecadora com folhas de figueira e entre as árvores do jardim, esta mulher tentou esconder-se entre a multidão, mas ainda assim recebendo os benefícios da cura. Mas Cristo soube que de si havia saído virtude. Ela não podia receber a cura e esconder os segredos da sua condição. Aquele que podia curar necessariamente conhecia o seu problema. Eva teve que ser levada a entender isso, e após haver confessado tudo, o Senhor lhe deu paz. Assim o Senhor Jesus mostrou perfeitamente como fazer cessar as manifestações do pecado que emergem do coração do homem. Pelo nosso vestir e pela nossa conduta, devemos mostrar que Jesus, o homem celestial, curou-nos também de nossos pecados. Fôssemos nós mais como Cristo, e nunca seria as nossas vestes e conduta um motivo de provocação à carne nas pessoas. Mas também devemos evitar o outro exemplo, como os fariseus que alargavam as franjas de seus vestidos, a fim de serem vistos pelos homens. Mateus 23, versículo 5. Isto era mais para mostrar a aparência de piedade, e foi além do que Moisés havia ordenado. Não lhes foi dito para que fizessem largas as franjas, mas que fizessem as suas orlas com cordões azuis. O seu extremismo apenas manifestou sua ignorância no assunto. Vemos também nisto que eles mudaram a finalidade da proposta de Deus de exibir a glória celestial para um motivo terreno, para a sua própria satisfação. Possamos nós tomarmos o Cristo como exemplo e que estas coisas sejam uma realidade prática em nossas vidas. Traduzido por Flávio Kiel.